Estamos na iminência de alta na taxa de juros americana e consequente grande queda nas ações, principalmente aquelas ações de inteligência artificial. Vai estourar a bolha? Não vai? Isso é história para poder dormir? Nesse vídeo eu vou mostrar a minha visão para você diante da manutenção da taxa de juros americana ontem, da entrevista com o novo presidente do Banco Central americano, segunda entrevista com ele, coletiva da imprensa, o Jerome Powell não, ficou para trás, Kevin Warsh, e todos os desmembramentos a partir daqui. Primeiro, por que é importante falar disso? Porque basicamente o Banco Central americano é o Banco Central mundial, é o Banco Central da moeda mais demandada do mundo. Então, o que acontece com o juro americano impacta todos os países do mundo. Então, independente do lugar que você for investir, saber sobre a taxa de juros americana é importante para que você tenha mais insumo para investir onde quer que seja. Tá? E vamos lá, o que aconteceu? O Fed, Banco Central Americano, manteve a taxa de juros inalterada, mas teve 3 votos favoráveis a um aumento de 0,25% na taxa de juros americana. 9 votos em prol da manutenção, 3 votos em prol de aumento na taxa de juros. E na coletiva da imprensa, o Kevin Warsh foi muito questionado, foi muito perguntado, em relação a diversos fatores, sendo o principal deles. Ele reafirmou várias vezes, nós vamos trazer a inflação para a meta de 2%. Mas a pessoa pergunta, tá, mas se vocês vão fazer e a inflação está mais alta que o esperado, por que vocês não estão fazendo nada? E ele está fazendo um grande pacote de o que ele chama de forças-tarefas, task forces, que basicamente é um trabalho de revisar toda a parte metodológica do Banco Central americano, de realmente olhar para todos os dados, aos poucos, aí então começar a agir com base em dados mais claros, tendo como principal índice da inflação o PCE, que foi divulgado inclusive hoje e veio abaixo do esperado. Nenhuma surpresa, porque o outro dado da inflação já tinha vindo abaixo do esperado. Mas ele quer mais insumos, do que olhar apenas um indicador que já vem sendo olhado há muito tempo. Ele quer mais dados. E isso parece bem interessante, porque ele parou de dar aquelas projeções futuras do que o Banco Central americano vai fazer, e aí o mercado começa a olhar para a economia e para de olhar para o Banco Central americano. É um negócio bem chato, porque ao invés de ficar olhando para o mercado realmente como ele está, o que as pessoas faziam era ficar olhando o que o Banco Central americano queria fazer, independente de como estivesse a economia. Agora a gente volta para um status normal, um status que realmente faz sentido. Mas o que acontece? Diante desse tom mais duro dele, de vamos voltar a inflação a 2%, o mercado precificou que a gente poderia ver fortes altas na taxa de juros americana. E aí o que aconteceu ontem? Vimos quedas em vários ativos de risco, em ações americanas, quedas tortuosas no final do dia. E hoje o negócio já voltou praticamente tudo. Mas o interessante e o importante é o quê? O importante é a gente olhar para a base. Porque muitas vezes, se a gente entra nesse ímpeto do mercado, no humor do mercado, a gente acaba tomando decisões emocionais, e as decisões emocionais são as piores. Então, fica a pergunta: a taxa de juros americana precisa subir? Não vou pensar se vai ou se não vai, não vamos pensar no discurso, vamos pensar, precisa subir? Por que o Kevin Warsh não está fazendo nada? Olha só, nesse gráfico você vê o quê? A expectativa do mercado para inflação americana nos próximos 5 anos. Então a expectativa da inflação média para os próximos 5 anos. Não está olhando para o presente, está olhando para o futuro. Por quê? Eu tomo uma decisão de taxa de juros para impactar a inflação no futuro. Se eu tenho uma expectativa de que a inflação vai ser muito mais alta no futuro, faz sentido eu aumentar o juro. Se eu tenho uma expectativa de que a inflação não vai ser tão alta assim, vai estar mais ou menos na meta, não tem por que eu aumentar. Se a expectativa é de que a inflação fique abaixo da meta, eu preciso reduzir a taxa de juros. Exatamente como aconteceu aqui em 2024. Veja bem, em 2024 você viu as expectativas para a inflação nos próximos 5 anos vir para a faixa de 1,8%, 1,9%. Então aqui em setembro de 2024, o Banco Central americano começou a cortar o juro. Aí fazia sentido. Mas onde a gente está agora? A gente está praticamente no mesmo estágio do fim do ano passado, onde as expectativas giravam em 3 cortes de taxa de juros nesse ano. Agora, por que agora aumentar a taxa de juros? Olhando para os dados, a gente vê que não faz muito sentido. Observa aqui qual que é a expectativa de inflação média para os próximos 5 anos, 2,24%. Se a meta é 2% e a expectativa está em 2,24%, para que aumentar o juro? Percebe que não tem congruência nisso?
O mercado espera uma taxa de juros em 2,2, muito próximo de 2, 10% acima apenas. É uma margem de tolerância, margem de erro. E aí espera que aumente o juro? Para quê? Não faz sentido. Continuo com a minha visão de que não faz sentido. Claramente, se a expectativa é de que os juros à frente vão ser menores, isso converge com aquela ideia de que essa inflação que está tendo agora, no Brasil, Estados Unidos, no mundo, é decorrente do petróleo, da alta do petróleo, que aconteceu justamente por conta do conflito, né? Estados Unidos e Irã, agora já corrigiu, voltaram aqui os ataques, subiu de novo e agora vem no processo de consolidação. Não me parece que esse conflito vai ficar acelerado e quente até novembro, quando tem as eleições de meio de mandato do Trump. Me parece que ele vai querer fazer algum acordo, alguma coisa assim. Por quê? Porque senão ele vai perder as duas casas, senão ele vai ficar mal na foto. E ele precisa, esse é o último evento político dele. A partir de dezembro desse ano, aí a coisa pode ficar feia. Porque aí, basicamente, ele não tem mais nada a perder, né? Então ele pode realmente fazer o que ele quiser. Mas até novembro, dezembro desse ano, não me parece que seria o cenário mais inteligente. E o Trump é inteligente. Tanto que ele está aceitando ser feito de trouxa, inclusive pelo Irã, e não atacando com todas as forças possíveis e fazendo estragos gigantescos por conta de novembro. Então não me parece que isso vai acontecer, pelo menos até novembro e dezembro. Pelo menos até novembro e dezembro. Logo, não tem por que subir a taxa de juros. O que realmente está acontecendo é o quê? O mercado está exigindo juros cada vez maiores para emprestar dinheiro para os Estados Unidos no longo prazo. Não só para os Estados Unidos, para o Japão. Não só para o Japão, você pega para o Reino Unido, você pega para a Alemanha, você pega para todas as economias. Por quê? Porque as dívidas realmente elas estão em patamares muito elevados. O pior é que os Estados Unidos nem é o pior dos países, né? A dívida PIB dos Estados Unidos está estacionada, né? Faz 4, 5, 6 anos. A dívida em trilhões de dólares está aumentando, só que o PIB está aumentando junto, né? Então a gente vê a relação dívida-PIB praticamente estacionada, não mudando nem para cima nem para baixo, muito. Então, na minha visão, são duas coisas diferentes. A gente tem o juro esperado para o longo prazo aumentando. Isso aqui é o quê? É o investidor estrangeiro que empresta dinheiro para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão, para o Reino Unido, dizendo, ó, eu estou achando arriscado, o cenário está muito incerto. Então, para eu topar continuar emprestando dinheiro, eu quero mais taxa de juros, eu quero mais taxa de rentabilidade, né? O fato é que, com esse aumento dos juros de 30 anos, olha só o que pode acontecer, presta bem atenção, a gente vai aprofundar aqui. O juro de 30 anos subindo, com juros de 20 anos subindo, com juros de 10 anos subindo. O que acontece? Muito provavelmente os Estados Unidos vai parar de oferecer títulos ao mercado, ou vai oferecer muito menos, com taxa de juros longa. E como ele não precisa subir os juros no curto prazo, ou ele pode até vir a subir, se porventura a gente tiver uma expectativa da inflação que venha a subir, tá? A expectativa da inflação sobe, ele sobe um pouco o juro, mas não vai subir tanto que chega ao mesmo patamar do juro de 10, 20, 30 anos. Então, muito provavelmente, o perfil da dívida americana, presta atenção nisso aqui, o perfil da dívida americana vai ficar pior, mas com uma taxa de juro não tão ruim. Como assim? A dívida americana ela tem um prazo médio longo, cerca de 8 anos. Né? Então pega alguns títulos de 30 anos, 20 anos, outros de 1, de 3 meses e assim por diante. Provavelmente vai diminuir esse prazo médio da dívida, mas com uma taxa de juros mais comportada. Porque se mantivesse esse prazo médio de 8 anos, a taxa ficaria muito alta, porque os investidores estão exigindo um juro maior. Né? Então provavelmente os Estados Unidos vai reduzir o prazo da dívida, o que é um perfil pior, só que diante de todo o contexto, me parece ser o mais inteligente a ser feito. E com isso, a dívida não vai aumentar tão mais rápido quanto o mercado está esperando. E isso, inclusive, pode acomodar um pouco as taxas de juros de longo prazo. Tá? Mas, basicamente, ontem, né, o mercado pesou a mão e gerou grandes quedas, né, por conta da incerteza. O fato é que o Kevin Walsh ele não está falando o que ele vai fazer, está jogando para o futuro, está dizendo que vai analisar. Então, diante da incerteza, o que o investidor faz? Vende. Mas hoje, o que já aconteceu? Já o mercado inteiro entrou comprando. O mercado inteiro entrou comprando. E a gente teve altas gigantescas. Tá? Diante disso, fica aquela pergunta, será que a bolha da IA vai estourar? E eu, sinceramente, antes de eu mostrar esse gráfico para vocês, eu tenho uma certa dificuldade
em aceitar esse quase consenso de que existe uma bolha de inteligência artificial. E por que eu tenho essa dificuldade? Porque quando eu olho, por exemplo, aqui é um dado, tá? O preço em relação ao lucro das empresas que fazem parte do índice Nasdaq 100, onde estão a grande maioria das empresas de tecnologia, eu vejo que o preço em relação ao lucro hoje está em 31 vezes, enquanto no pico lá muita gente compara com os anos 2000, né? No pico lá da bolha das .com, lá nos anos 2000, estava em 70 vezes. Depois chegou até 80 vezes. Estava mais que o dobro do patamar atual. Quando que estava 30 vezes? Estava aqui, ó, em janeiro de 93. Vamos pegar aqui, ó, o índice Nasdaq. Vou pegar NDX. O que aconteceu de 93 até os anos 2000? Vamos dar uma olhada. Olha só, o índice Nasdaq subiu 1.150% ainda. Né? Claro que isso aqui não é uma análise completa, mas a gente poderia estar mais ou menos por aqui, ó, achando que já é o topo e que tudo vai ruir. Né? Ou por aqui. Janeiro de 93 é aqui. E aí subiu mais tudo isso daqui. E aí foi ficar no patamar extremamente caro. O fato é que, no momento atual, qual é o grande risco, né, dessa tal de bolha da IA, possível bolha da IA? O grande risco é a questão, né, dessa economia circular, de algumas empresas comprando as outras, reinvestindo, fazendo contrato entre elas, né? Então, é de que realmente os investimentos nesse setor eles sejam exagerados e que esses investimentos realmente não vão gerar uma receita conveniente com todo esse dinheiro, né, que foi investido, com todo esse CAPEX, né, que vem sendo anunciados de centenas de bilhões de dólares por parte das maiores empresas americanas. Em contrapartida, hoje você tem empresas sólidas que estão investindo, empresas que têm muito dinheiro em caixa, empresas que geram um lucro gigantesco em outros setores, então é bem diferente, né? Nos anos 2000 você tinha uma febre, primeiro um preço em relação ao lucro muito maior, as empresas com uma lucratividade muito menor, né, uma margem de lucro muito menor também. Além disso, muitas empresas sendo supervalorizadas, né, por conta de acessos e não por conta de lucros. Hoje você vê algumas ações que, puxa, estão muito mais baratas que ações brasileiras. Né? Algumas aberrações. Você vai olhar, por exemplo, tá? Nvidia. Você vai lá olhar as ações da Nvidia, é só um caso, tá? É só um caso, exemplo. Não estou dizendo para você investir. Você vai ver, tá 30 vezes lucro. Se você vai pegar ações da Vale, está 30 vezes lucro também. Se você pega o preço-lucro projetado para daqui um ano, está em 21 vezes lucro. Tem muitas empresas no próprio índice Bovespa, que muita gente tem, que está 20 vezes lucro. Você entende? Você vai pegar, né, a Micron, ou Micron, e a SanDisk, tudo bem, né? Será que elas vão conseguir manter esse preço para as memórias? É uma grande dúvida. Digamos que consiga. Se conseguirem, o preço-lucro hoje é 20 vezes, projetado para o ano que vem é menos de 5. Né? Você vai pegar a SanDisk, o preço-lucro hoje está em 43, projetado para o ano que vem está 15, 16. Né? Então, diante da lucratividade atual, se ela se manter, isso aqui pode ir muito além. E na verdade, esse negócio de bolha da IA ainda não existe. Eu estou falando sobre especulação, não tenho certeza, tá? Mas eu penso muito sobre isso. Agora, mas as ações da Micron estão desabando. Aqui um exemplo, tá? Estão desabando, ó, chegaram a cair mais de 50% em um mês. Opa, eu estou olhando a NDX. Mais de 50% em um mês. Quando que foi o topo? Ó, 25 de junho. Então até aqui, ó, praticamente um mês, caíram 40%. Tá bom, mas um ativo que valorizou 5.000% é normal cair 40%. Né? Porque tem muita gente alavancada nessa alta gigantesca. SanDisk caiu 55%. Tá bom, normal para um ativo valorizar mais de 1.000%. Por quê? Entrou em euforia aqui. Né? Então você tem aqui as ondas, depois tem as ondas corretivas, depois pode vir a continuar o ciclo de alta. Mesma coisa a AMD. A AMD subiu pra caramba. Surreal. Preço extremamente esticado, principalmente em relação à Nvidia. Normal ter uma grande correção aqui. Pode voltar para cá. Ó. Pode cair 50%. Não tem problema. ETF de semicondutores, mesma coisa, subiu em linha reta. Isso aqui é um movimento com muita alavancagem. Normal ter uma correção. Né? Pode continuar caindo, inclusive, e vir para cá. Não tem como a gente saber a curto prazo. Agora, isso aqui não significa o estouro de uma bolha. Isso aqui significa uma correção grande de um ativo que valorizou muito mais anteriormente. São coisas diferentes. Né? Então, uma pergunta que fica, né? Será que tem que subir o juro? Na minha visão, não é o que eu enxergo. Tá? O próprio Kevin Warsh não tem essa resposta. Ele diz que está analisando os dados e vai ver toda a revisão metodológica. Esse negócio de não dar as perspectivas futuras para a taxa de juros americana é muito bom, porque aí o mercado para de olhar só para o Banco Central americano e começa a olhar realmente para a economia.
Mas, na minha visão, não faz sentido, pelo menos porque as expectativas da inflação não dizem isso. Parece que essa inflação é da oferta, não adianta subir o juro, que não vai abrir o Estreito de Hormuz, não vai fluir petróleo, o petróleo não vai cair por conta disso. Né? E esse é o grande problema, né, da inflação global nesse momento. Além disso, tem bolha da IA? Será que tem? Será que já tem? Será que já está prestes a estourar? Né? A única possibilidade seria se realmente esses investimentos estão sendo muito maiores do que deveriam. Mas, uma outra pergunta que fica, né? Será que a gente vai gerar receita suficiente para pagar esse investimento? Olhando para a IA e para o desenvolvimento disso no futuro, na minha visão é muito provável que sim, né? Talvez o horizonte seja mais longo que o esperado, mas é muito provável que sim, porque o ganho de produtividade com isso é bizarro, é gigantesco. Então são questões que viram meio consenso, mas se você parar para pensar, talvez assim não faça tanto sentido. Um outro dado importantíssimo sai hoje. Entre hoje e amanhã a gente tem a decisão da taxa de juros do Japão, muito provavelmente vai manter os juros, né? Porque eles vêm fazendo essas altas aos poucos, um processo de escada, então deixa alguns meses a mesma taxa de juros para depois subir. Seria um ato de desespero e realmente o mercado poderia ceder muito forte amanhã se a gente tivesse um aumento da taxa de juros. Mas a expectativa é para manutenção em 1% na taxa de juros do Japão. Mas quis dar aqui a minha contribuição para vocês, mostrar minha visão geral, porque a mim não parece a necessidade de aumentar a taxa de juros. Se o Banco Central americano fizer isso, me parece muito mais busca por credibilidade, agradar o mercado, né, do que realmente uma necessidade técnica, né? Me parece também que não é para reduzir o juro, mas me parece que é a manutenção, é um estágio de manutenção, tá? E bolha, eu realmente não consigo entender o consenso da bolha, ao menos por enquanto, né? Só se realmente todo mundo tiver certo que não vai gerar receita suficiente, que o investimento vai ser muito alto, vai demorar muito a se pagar, e aí vai ter um movimento especulativo de fuga dessas ações, só que são empresas que têm muito lucro em outros setores, em outras áreas, né? Então, basicamente, vão pausar os investimentos, vão voltar a ter a lucratividade anterior, e o impacto não deve ser tão grande assim, pelo menos para as boas empresas, para as grandes empresas, para aquelas que realmente estão investindo nesse segmento, tá? E correções grandes são normais diante de ativos de alta volatilidade. Fica aqui a minha contribuição. Se esse vídeo fez sentido para você, toque embaixo o gostei, compartilhe com seus amigos investidores e comenta aqui embaixo. O que você acha? Você acha que realmente tem uma bolha da IA? Você acha que realmente vai estourar essa bolha da IA? Você acha que vai subir a taxa de juros nos Estados Unidos? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Manda aqui embaixo, porque realmente eu acho que isso aqui precisa de mais debate, né? E a gente pode continuar aqui nos comentários, tá bom? Se não te inscreveu ainda, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.